A morte, um dos maiores mistérios da humanidade. Todas as culturas, ao longo da história, buscaram respostas para essa pergunta inevitável. O que acontece depois que fechamos os olhos pela última vez? Alguns acreditam que a morte é um sono profundo sem sonhos. Outros dizem que é a passagem imediata para um céu de paz ou para um inferno de tormento. Ainda outros falam em reencarnação, como um ciclo que nunca termina. Mas afinal, o que a Bíblia realmente ensina? Vamos começar pelo livro de Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Esse texto já quebra muitas ideias populares. Segundo a Bíblia, a morte não é uma vida em outra dimensão, mas um estado de inconsciência. Os mortos não sabem, não sentem, não planejam, não interferem na vida dos vivos. O salmista confirma em Salmos 146:4. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Ou seja, quando alguém morre, sua consciência não continua vagando. Os pensamentos cessam. A Bíblia chama isso de sono da morte. Jesus mesmo usou essa linguagem. Quando Lázaro morreu, em João 11, ele disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Para Cristo, a morte é como um sono profundo. Não há dor, não há consciência, não há passagem imediata para o céu ou para o inferno. Há espera. E espera de quê? Da ressurreição. Em João 5:28-29, Jesus declara: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aqui está a chave. Os mortos permanecem em seus túmulos até o momento da ressurreição, quando Cristo voltar. A morte não é o fim definitivo, mas também não é o início imediato de uma nova vida. É uma pausa, um intervalo, um sono. Mas talvez você esteja pensando, e aquele texto que fala ausente do corpo, presente com o Senhor? 2 Coríntios 5:8. Paulo não está negando o sono da morte. Ele está expressando o desejo de não permanecer nesse mundo de dor, mas de estar logo com Cristo. Para ele, a morte é como um salto no tempo. Você fecha os olhos hoje, e quando os abrir, será na ressurreição diante de Jesus. Esse é o mistério. Não existe consciência entre a morte e a ressurreição. Para quem morre, parece um instante. Para quem fica, é um tempo de espera. Agora, vamos observar outro detalhe fascinante. Em Hebreus 9:27 está escrito: Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O juízo não acontece imediatamente após a morte de cada pessoa. Ele é um evento coletivo, no fim dos tempos, quando todos os mortos ressuscitarem. Isso significa que a morte não é porta de entrada para julgamento instantâneo, mas o início de uma espera até o grande dia do juízo final. Até aqui, conseguimos formar um quadro. A morte é um sono, uma inconsciência. Não há pensamento, não há ação, não há retorno. O destino só será decidido na ressurreição. O juízo é coletivo, diante do trono de Deus. Mas isso não significa desesperança. Pelo contrário, a Bíblia apresenta a morte como um inimigo vencido. Em 1 Coríntios 15:51-52, Paulo escreve: Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Para os fiéis, a morte não é o ponto final. É apenas um intervalo até o grande reencontro. Imagine abrir os olhos e a primeira cena que você vê é a face de Jesus, vindo em glória, chamando o seu nome e lhe dando um corpo novo, perfeito, imortal. Esse é o futuro prometido para todos os que morrem em Cristo. A morte assusta porque parece um fim, mas a palavra de Deus revela: ela é apenas um sono,
do qual o próprio Cristo nos despertará com sua voz poderosa. Se a morte é um sono, a grande questão é: quando despertaremos e para onde iremos? A Bíblia responde com clareza: haverá duas ressurreições. Em Apocalipse 20:6, lemos: bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. A primeira ressurreição é a dos justos no retorno de Cristo. A segunda ressurreição, 1000 anos depois, é a dos ímpios para a condenação. Ou seja, ninguém está no céu ou no inferno agora, de forma consciente. Todos aguardam em silêncio, no sono da morte, até o dia em que a voz de Jesus chamará os mortos para a vida, ou para o juízo. Paulo reforça em 1 Tessalonicenses 4:16-17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui está a promessa: quem morre em Cristo ressuscitará para a vida eterna. Não é reencarnação, não é céu imediato, é ressurreição. E não qualquer ressurreição, mas uma transformação gloriosa. Mas e os que rejeitam a Deus? Apocalipse 20:12-13 descreve o juízo final. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui não há privilégio, não há esquecimento, não há injustiça. Todos os que viveram serão chamados diante do trono de Deus. Os justos terão seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Os ímpios, que rejeitaram a graça, experimentarão a segunda morte, a morte eterna sem retorno. Perceba, não existe ensinamento bíblico de tormento sem fim. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:20-3. Não há vida eterna em sofrimento. O juízo final é o momento em que Deus dá a cada um segundo suas obras, mas também mostra a justiça de Cristo, que oferece vida eterna a todos os que o aceitaram. Agora, imagine a cena descrita em Apocalipse 21. Após o juízo, João vê a Nova Jerusalém descendo do céu, preparada como uma noiva para o seu esposo, e ouve a voz de Deus declarando: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Aqui está o destino final dos que confiam em Cristo. Não apenas escapar da morte, mas viver para sempre em um mundo novo, sem lágrimas, sem doença, sem separação. A pergunta então não é apenas o que acontece depois da morte, mas qual será a sua ressurreição? A Bíblia é clara: quem está em Cristo ressuscitará para a vida eterna. Quem rejeita a Cristo ressuscitará para a condenação. Mas a boa notícia é que hoje, agora, você pode escolher o seu destino eterno. Jesus disse em João 11:25-26: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Não tema a morte. Ela é apenas um sono temporário. O Senhor tem poder para despertar todos os que descansam e dar a vida eterna aos que o seguem. A morte não é o fim. A morte não tem a última palavra. Jesus tem a última palavra. E a promessa dele é clara: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se essa mensagem trouxe esperança ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Muitas pessoas vivem com medo da morte, mas a Bíblia tem respostas claras e cheias de esperança. Escreva nos comentários: você acredita que a morte é um sono ou uma passagem imediata? Quero ouvir sua opinião. E nunca se esqueça: para os que estão em Cristo, a morte é apenas uma pausa, até o grande dia em que ouviremos sua voz e viveremos com Ele para sempre.